Legal, obrigado, Bruno. E mais uma vez é um prazer estar falando com os nossos parceiros e convidados sobre um tema que é muito pertinente hoje em dia no Brasil, né? Antes disso, queria te agradecer, Bruno, e dizer que tanto o Bruno quanto a Fabiana e a Denise fazem parte da nossa equipe, eles ficam no Brasil. E a gente fica aqui em Genebra, e antes dessa pandemia a gente costumava ir quase todo mês para o Brasil, né? Enfim, não sabemos quando vamos voltar ao Brasil, mas o nosso time está tá no Brasil, caso precise fazer uma conversa mais presencial. Por enquanto, que eu digo, no Brasil a gente não tem não estamos com esse risco da segunda onda, né? Porque a gente ainda não saiu da primeira onda, infelizmente, e esse foi o tema, o coronavírus foi o tema do nosso webinar anterior. Agora, a gente separou esse tema das oportunidades globais de investimento, né? O que a gente espera que os nossos convidados, que vocês saiam depois desse webinar sabendo quais são as oportunidades que a gente vê aqui de fora, né? Acho que tem muitos mitos que existiam no passado, principalmente depois ali, e continua, né, depois da anistia que teve em 2016, que o dinheiro, investimentos offshore eram relacionados a dinheiros não declarados, eram relacionados à corrupção, enfim. A gente, desde 2016, com a lei da repatriação dos recursos, todo o dinheiro de brasileiros aqui na Suíça é declarado, e o nosso papel é fazer com que esses investimentos eles rendam, né? E em escala global. Então, outro mito também que existia é que os investimentos aqui fora não tinham retorno. Bom, comparado com 14% de taxa Selic, de fato, os retornos eram menores aqui fora, né? Mas hoje a gente está num cenário bem diferente, um cenário de taxa Selic de 2,25, investidores buscando alternativas para buscar yield, né, de retorno, existe uma migração da parte de renda fixa para renda variável, a gente vê a Bolsa de Valores brasileira batendo recordes, né, que ainda é um número muito pequeno, se eu não me engano, o último número que eu vi era de 2,5 milhões de pessoas, milhões de CPFs, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, ainda é um número bem baixo. Mas os investidores estão fazendo essa migração para diversos outros ativos de risco, e o que a gente acredita é que o offshore, que está bem em evidência, XP puxando esse tópico, o BTG puxando esse tópico, de os investidores agora terem carteiras globais, né? Porque no final nós estamos vivendo num mundo globalizado, tá? Então, para endereçar todos esses assuntos, a gente preparou alguns temas. O primeiro, as oportunidades, né? Então, quais são os benefícios de se investir no exterior? É só porque não tem oportunidades no Brasil? É porque tem retorno melhor, risco menor? A gente vai abordar todos esses temas. Então, quais são as alternativas? Como é que eu faço? Se eu compro um fundo no Brasil, se eu mando dinheiro para fora, a gente vai abordar esse tema também. Os riscos cambiais inerentes a uma transição dessa, de ter não 100% de dinheiro investido em ativos brasileiros, mas fora, e o que os investidores pensam é que, na verdade, é um risco mandar o dinheiro para fora, mas a conclusão que eu quero que a gente chegue é que, na verdade, o risco é ter 100% do dinheiro no Brasil. Tá? E a gente vai falar sobre isso também. E, por último, como é que é feita uma alocação, né? Então, a gente faz investimentos fora, mas como é que essa alocação global ela funciona? São os mesmos tipos de ativos como no Brasil, que tem fundos imobiliários, que são ações, que tem a parte de renda fixa CDI, que são os multimercados. Enfim, a gente mostra como é que é feita essa alocação, como que a gente define fatores de risco, regiões, temas que já está bem na moda aqui, é algo que é menos comum no Brasil. Então, para dar uma abordagem completa ali, principalmente nos primeiros passos, né, dos investimentos globais.
Então, seguindo com o nosso primeiro tema, quais são os benefícios de se investir no exterior? Bom, existem inúmeros tipos de produtos aqui fora, tá? Aliás, quando a gente olha para um investidor europeu, um investidor americano, um investidor asiático, as carteiras desses investidores elas já são globais, que é o contrário do Brasil, né? Aliás, a carteira, por exemplo, de um argentino é mais global do que a de um brasileiro. Bom, o argentino é super proud, né, super orgulhoso do país, mas tem mais da metade do seu patrimônio fora, né? Então confia um pouco menos no governo do que o brasileiro. Bom, a gente viu o que aconteceu no ano passado e nesse ano que eles estão dando default novamente, mas esse é um papo para uma outra conversa. Então, aqui fora tem inúmeros tipos de produtos de investimento. Aqui dá para se ter exposição em ativos que não são possíveis no Brasil, né? Então, por exemplo, se um investidor brasileiro ele quer investir no Brasil, mas no setor de tecnologia, não tem muitas ações de tecnologia, né? Sendo que aqui fora existem diversas possibilidades de investimento. Bom, as principais, as maiores, né, as maiores companhias do mundo são de tecnologia. São as FANGs, né, que a gente chama, Facebook, Amazon, Microsoft e Google, são as ações que têm o maior market cap do mundo, são as maiores empresas do mundo, são de tecnologia, são as principais empresas que compõem o índice do S&P. Agora, no Brasil, não. Tá? Então, depois, a gente tem a diversificação do portfólio. Então, com essa possibilidade de investimento em outras classes de ativo, outras regiões, outros temas, você consegue ter uma diversificação maior dos investimentos. Tá? Então, no Brasil, com fundos multimercados, que a gente sabe que tem uma correlação muito alta um com os outros, fundos de renda variável também, porque tem poucas ações listadas comparadas com as ações listadas no mundo afora, é possível ter uma diversificação muito maior. Tá? E os objetivos de longo prazo. Né? Então, uma forma que a gente aqui na Safenco, a gente consegue fazer essa customização de um portfólio que atenda os clientes a longo prazo. Né? Então, o que a gente entende é que o brasileiro ele tem que ter, sim, a maior parte dos seus investimentos no Brasil, e aí depende, a gente vai falar do perfil, o perfil mais ultra-high menos, o perfil mais alta renda um pouco mais no Brasil, mas ele tem que ter essa parte no Brasil e a parte daqui de fora tem que servir como um objetivo de longo prazo, né? Porque às vezes ocorrem algumas necessidades de liquidez e aí a carteira do Brasil serve para atender essas necessidades de liquidez, tá? Então, a gente, indo para o próximo slide, qual é a dimensão dos mercados globais? Tá? Então, a gente pegou aqui os números do Brasil, os números dos Estados Unidos, da União Europeia e a Ásia e Pacífico. Vamos olhar, nos Estados Unidos existem mais de 4.000 empresas listadas. Vamos comparar com o Brasil. 300 companhias, mais de 300 companhias listadas. Qual é o market cap? Market cap se a gente somar, né, o valor de todas as empresas combinadas, tá? Então eu peguei um dos índices americanos, o S&P, que é o principal deles, mas tem outros também, como o Nasdaq, Dow Jones, só para a gente ter um exemplo. No S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, o valor total das empresas que compõem esse índice é de 26 trilhões de dólares. No Brasil, é de 573 bilhões de dólares. Tá? Na União Europeia, mais de 8.000 companhias listadas. Eu peguei como exemplo o Eurostock 600, que são as 600 maiores empresas da Europa que têm um market cap de 7,6 trilhões de euros. Na Ásia Pacífico, mais de 19.000 companhias listadas. Eu peguei como exemplo o MSCI Asia Pacific, que tem mais de 11,5 trilhões de dólares. Olha a dimensão, né? Imagina, essas companhias dos Estados Unidos, principalmente, são companhias globais e existe uma possibilidade gigante de investimento, sendo que no Brasil são apenas 300 empresas. Então, você como investidor quer ficar investido em apenas 300 companhias ou abordar, tackle, né, somando todas aqui, mais de 30.000 companhias listadas.
tá? Então, o universo fora é muito maior do que o Brasil, tá? Seguindo para o nosso próximo slide, tudo bem, mas se eu conseguir investir, né, eu pensando como investidor, se eu conseguir investir somente em 300 empresas e tiver um retorno muito maior, por que eu vou diversificar e buscar outros mercados, né? Então aqui a gente colocou um gráfico desde 2010, então a gente tem 10 anos, tá? Isso aqui é desde junho de 2010, então a gente fecha 10 anos completos dos retornos das bolsas, tá? E aí em moeda local. Então, eu pego aqui, todos saindo de 100, o S&P 339. Significa que se o investidor tivesse colocado 100 dólares, teria 339 dólares hoje no S&P. No Nikkei, que é a bolsa japonesa, 278. O MSCI World, que é um índice que compõe e representa as economias desenvolvidas, 247. O Eurostoxx, que representa o índice europeu, 161, e o Ibovespa, 129. Ou seja, se o investidor tivesse colocado R$100 lá atrás, teria 129. Ou seja, já vejam uma discrepância, né, no mercado de ações entre o Ibovespa e o S&P 500. Tá? Depois, como é que eu faço, eu como investidor, para ter acesso a esses tipos de produto? A gente colocou aqui as 3 principais alternativas. Tá? Então, no Brasil, dá para se investir nas ADRs, que são aquelas empresas, são aqueles produtos que fazem um espelho da performance de ações americanas. Então, por exemplo, tem a DR, se eu não me engano, tem a DR da Apple no Brasil, tem a DR da Microsoft, enfim, tem a DR de algumas outras ações, como o Disney, que fazem um espelho. Qual é a desvantagem? É que você está investindo em uma ação somente e a liquidez é bem menor do que investir diretamente nessas ações, tá? Existem alguns ETFs também, então sei que no Brasil tem um ETF que ele investe no S&P e tem os famosos COIs, né, que te dão uma exposição, um acesso para outros mercados, mas geralmente esses produtos, inclusive estava bastante evidência 2 anos atrás, de fato, a performance desses tipos de produto que davam mais retorno para quem estava fazendo o produto do que para os investidores. Né? Então, mas isso te possibilita a ter um acesso de algumas regiões e países. Né? O próximo são fundos de investimento. Então, a XP, nesse ano, tem aumentado a sua grade de produtos de fundos, são aqueles fundos que é chamado de feeders, né? Os fundos que alimentam fundos aqui fora, e aí o investidor consegue investir em reais, tendo o seu hedge ou não, e ter uma exposição fora. O problema é que nessas duas alternativas, né, é possível se ter um acesso a algumas estratégias, acesso a algumas regiões, alguns países, mas não uma carteira completa. Né? E a possibilidade que é a melhor que a gente considera para ter de fato uma carteira global é a abertura de uma conta no exterior, né? Que além de ter acesso a essas regiões, esses países estratégicos, é de ter um portfólio customizado para as suas necessidades. Né? Porque o que a gente acredita aqui é que cada investidor tem os seus objetivos, cada investidor tem suas restrições, tem suas necessidades de liquidez, tem o seu horizonte de investimento. Então, a melhor que a gente considera é a abertura de conta no exterior. Depois, essa é uma pergunta que eu sempre ouço, né? Tá bom, mas então quanto que o investidor brasileiro teria que ter fora? Qual é o percentual? Né? Isso depende um pouco, né? Depende um pouco, diria que da idade do investidor, depende um pouco, principalmente, da quantidade de ativos desse investidor. Tá? Então, se a gente está falando de um público mais ultra-high, tá? Investidores ultra-high, historicamente, esses investidores têm mais que 50% da sua carteira fora. Tá? Público alta renda tem, a gente aconselha 30% fora, e público mais retail, que tem os seus custos
mais ligados a real, um percentual menor. Tá? Então, o que eu ouço é, mas eu vou investir hoje, vou trocar reais por dólares quando o dólar está 5,30. E aí eu digo, puxa, quando um ano atrás, né? Então no final do ano passado, o dólar estava 4,04, se eu não me engano, foi quanto fechou. Isso estava caro, né? Brasileiros achavam que estava caro. Um ano anterior, estava 3,60. Os brasileiros também achavam que estava caro. No ano anterior ainda, estava 3,30. Brasileiros achavam que estava caro também. Então, para a gente, brasileiro, o dólar está sempre caro, né? Mas, se o investidor tivesse mandado seu dinheiro para fora a 3,30, imagina o retorno que ele teria agora com o dólar a 5,30. Tá? Então, quando a gente está falando com investidores de alta renda e ultra high, os custos, e aí pensando na parte de custos, né, para até tentar fazer um hedge, os custos da inflação desse investidor não é o IPCA, porque o IPCA é uma cesta teórica, básica de produtos e serviços, e que tenta, né, representar a inflação de um país para as pessoas, mas para o público dos nossos investidores de alta renda, ultra high, os custos da inflação, parte delas é mais direcionada ao dólar. Então, não sei se vocês já pararam para comprar um computador nesses dias, né? Comparar quanto custa um computador, um laptop hoje e quanto custava em janeiro. Muito mais caro. Por quê? Porque diversas peças desse computador são importadas, ou até o computador de fato é importado, né? Quanto está custando um iPhone? Está custando muito mais caro do que antes. Tá? Então, até para os investidores, para se proteger dessa perda de capital, né, essa perda de poder de compra mundial, uma parte do portfólio teria que estar fora do Brasil em moeda forte. Tá? Depois, olhando aqui para esse gráfico, onde a gente vê nos últimos 10 anos também. Tá? Então, começando aqui em junho de 2010, a gente vê ano a ano qual foi a variação dos pares entre moedas. Tá? Então, nessa linha laranja tem o dólar contra o real, nessa linha azul clara o dólar contra o ien japonês e nessa linha azul escura o euro contra o dólar. O que significa? Que, começando com uma base 100, né, em junho de 2010, o real se desvalorizou 196%, ou o dólar frente ao real se valorizou 196%. Significa o quê? Que o par de moeda que antes era $1 comprava 1,80, estava 1,80, hoje para 5,30, isso dá quase 3 vezes a variação que teve. Então, se um investidor tivesse colocado 100 reais e transformado isso para dólar, ele teria agora 300, quase 3 vezes 300 reais. Tá? Depois, comparado com as principais moedas, o dólar contra o ien japonês, o dólar valorizou 22%. Então, olha só qual é a diferença de você estar investido em moedas fortes, né, contra estar investido em moeda real. E esse é o ponto que eu trazia antes, né? O risco cambial, na verdade, é de ter tudo no Brasil, não ao contrário. Né? Porque, de fato, a gente pode ter oscilações grandes, a gente teve oscilação ali, principalmente antes da eleição do Lula, né, em 2002, que o câmbio de 2 passa para 4 e depois volta, etc. Mas quando a gente olha a longo prazo, né, a volatilidade do real contra o dólar é muito maior do que a volatilidade de outras moedas contra o dólar. Tá? Aí, lembra aquele gráfico que a gente mostrou do resultado das bolsas, né? A gente tinha o S&P, a gente tinha o Eurostoxx, a gente tinha o Nikkei. Aqui a gente está trazendo só o MSCI World, que representa a performance dos países desenvolvidos, e a performance do Bovespa. Olha só, a performance do Bovespa em real era, com 100 reais investido, era 129, o investidor teria 129 reais. Mas olha se a gente olhar em dólar, né? Olhando em dólar, o investidor que colocou seu dinheiro de 100 reais transformados para dólar, depois de 10 anos, ele tem 42.
Então, significa uma 58% de desvalorização se a gente olhar o Ibovespa em dólar. E aí vem a pergunta, né? Não, tudo bem. Essa desvalorização do real, ela era compensada pela nossa alta taxa de juros, né? Então, eu até fiz uma conta aqui. Se o investidor tivesse, ao invés de transformado R$100 em 2010 para dólar, se ele tivesse colocado no CDI, tá? Então, junho de 2010 até junho de 2020, todo o retorno acumulado do CDI dá mais ou menos, e eu tenho minha colinha aqui, se foi investido R$100, ele teria R$248, tá? A taxa de juros lá em 2010 era 10%, aí depois caiu um pouco, depois subiu para 14% e agora vem caindo, tá? Então, R$248. Agora, se o investidor tivesse colocado esses mesmos R$100 e tivesse transformado, convertido para dólar e não tivesse investido nada, hoje esses R$100 virariam R$294, R$296. Só que, além de mandar para fora, tem toda a performance, né? Se a gente colocasse só o LIBOR, e aí tem uma diferença bem grande, no LIBOR é a taxa de juros americana, e já era baixa desde 2010, aliás, já era baixa desde 2008, e ficava por volta de 1%, depois subiu para 2%, 2,5%, começo de 2019 o Fed tentou aumentar a taxa de juros para quase 3% e agora está 0%. Então, a performance deu 9,5% de 2010 para cá. Se a gente compound isso e colocar com a valorização do dólar versus o real, dava de mais de 3 vezes. Tá? Agora, se o investidor tivesse colocado em 2010 o dinheiro para fora, então tivesse convertido para dólar, e a gente supõe aqui numa carteira conservadora moderada, tivesse um retorno de 5%, tá? Esses R$100 lá de 2010, ele viraria R$478, comparado com 248, tá? É quase 2 vezes. Então, o risco, de fato, é ter 100% do dinheiro investido no Brasil, tá? Aí, seguindo para o próximo, tudo bem, como é que a gente faz essa alocação, né? Acho que semelhante com o que o pessoal faz no Brasil, primeiro, a gente tenta entender o perfil do investidor, e aí seguindo em detalhes mesmo, tentando entender quais são os objetivos, o horizonte de investimento, algumas restrições, algumas questões familiares, para a gente definir primeiro quais são as nossas estratégias de investimento e, além disso, a gente tenta entender o que o cliente tem no Brasil, né? O que o investidor tem no Brasil. Porque como a gente considera que a parte dos investimentos que estão aqui com a gente aqui fora, elas de fato são uma parte, né? A gente tenta entender qual é o todo, né? Como que está os outros 70%? Eles estão investidos mais em renda fixa, eles estão investidos mais em renda variável, para a gente, no final, ter uma visão holística e montar uma carteira aqui fora que seja mais complementar possível da carteira do Brasil. Tá? Então, a gente pensa na performance, mas também pensa em diminuição de risco. Então, a gente faz aqui uma gestão ativa, né, buscando maximizar esse retorno em dólares. A gente tem um trabalho muito grande aqui de tentar escolher os melhores gestores de cada classe, de cada estratégia, de cada tema, para adquirir uma diversificação e, no final, como são objetivos de longo prazo, ter uma preservação do capital. Tá? Como que a gente faz isso? Das alocações, a gente escolhe as regiões que a gente vai investir, então se a gente vai investir nos Estados Unidos, se a gente vai investir na Europa, se a gente vai investir na Ásia, se a gente vai investir em mercados emergentes, como que vai ser a distribuição dessas regiões, uma maior parte nos Estados Unidos, depois uma parte na Europa e por aí vai, pois das classes de ativos, sempre levando em consideração o que o investidor tem no Brasil, mas como que a gente combina isso com as ações aqui fora, a parte de renda fixa, alternativos e eventualmente alguns produtos estruturados, para
a gente montar esse perfil que se encaixe com os investimentos no Brasil, tá? Porque se encaixe com a carteira que os investidores têm no Brasil. Para isso, a gente olha, né, os principais indicadores econômicos, o que os especialistas estão dizendo, o que os bancos que a gente trabalha aqui estão dizendo, para a gente fazer até uma análise top-down, né? Então, até para exemplificar um pouco, nesse momento aqui, a gente tenta buscar e entender quais são, olhando para regiões, né, quais são os países que vão se reerguer mais rápido dessa crise, né? Quais são os países que vão conseguir sair de um cenário de recessão que a gente está passando e ter um crescimento mais acelerado para frente. Então, a gente faz essa análise mais macro, né? Top-down. Depois, quais são algumas tendências que a gente vai observar depois do coronavírus? Uma que é clássica, fazer reuniões por vídeo, ou ter o home office sendo implementado em diferentes empresas, pessoas fazendo turismo mais local, enfim, a gente tenta observar quais são algumas tendências, né, que vão acontecer num futuro próximo, e depois, até para a gente construir as nossas estratégias de gestão, né? Então, tem uma parte que é chamada da parte estratégica, né, do portfólio, então algo que a gente vai ficar investido por 12 meses, 18 meses, no mínimo 12, 18 meses, e tem uma parte que é uma parte mais tática, que é aquelas alocações que são de oportunidades, né? Então um ativo muito bom que se desvalorizou e o valor dele está muito maior do que o preço, então a gente pode fazer essas alocações mais eventuais. Um exemplo que eu dou é que a gente, no meio da crise, eu digo mais em março, muitos papéis investment grade dos Estados Unidos, que pagavam, tinham um yield muito baixo, de 1%, 2%, eles caíram 30 pontos, pagando um yield de 6%, 7%, e são companhias muito saudáveis, né? Então, Berkshire, Apple, Amazon, todas essas companhias que hoje estão batendo máximas históricas tiveram seus bonds desvalorizados, muito mais porque era um pânico, né, um cenário de pânico de mercado, e aí a gente aproveitou algumas dessas oportunidades para comprar e depois vender assim que os preços se normalizassem. Tá? Depois, como que a gente faz essa seleção, né? Tudo bem, a gente definiu que a alocação vai ser uma parte em Estados Unidos, uma parte em Europa e uma parte na Ásia. Como é que a gente faz a seleção, né, desses produtos? Então, primeiro a gente tenta entender, e aí começando pela parte de ações, né? Quais são os gestores que, de fato, eles conseguem entregar um alfa consistente comparado com o benchmark? Tá? Então, vale a pena a gente seguir com gestores de ações? Ou nesse determinado tipo de estratégia, por exemplo, Estados Unidos em geral, a gente não segue com um ETF. Tá? Então, tem essa escolha de se a gente vai para uma gestão mais ativa, ou uma gestão mais passiva. Para isso, para a gente seguir numa gestão mais ativa, a gente tem que, de fato, entender a parte quantitativa, de geração de alfa, o cálculo, como é que eles medem o risco, e ter a parte qualitativa também, né? Então, quem está por trás, quem são gestores, como é que eles fazem as suas práticas de governança internamente, e por aí vai. Para isso, a gente encontra aqui, e Genebra como sendo um polo super importante em Wealth Management, a gente encontra com diversos gestores bom, nesse período aqui a gente faz várias reuniões virtuais para tentar entender se se os gestores que a gente está olhando fazem sentido ou não. Tá? Para isso, assim que a gente decide que é um bom gestor, a gente coloca esse produto na nossa prateleira e quando a gente tiver uma visão positiva, né, para a estratégia, não necessariamente a gente tem uma visão positiva para esse tema no momento, a gente utiliza desse produto que está na nossa prateleira. Depois, tudo bem, a gente está falando aqui de uma carteira global, né? Mas o que é uma carteira global? Eu peguei aqui um exemplo, obviamente eu tirei
os nomes dos produtos, mas um exemplo da nossa carteira, perfil balanceado do ano passado. Tá? Então, se a gente olhar a parte de alocações, a gente tem aqui, primeiro, né, subdividido entre classes. O caixa, a parte de renda fixa, a parte de ações e a parte de alternativos. Então, existe uma diferença aqui que eu sempre digo, que é o portfólio balanceado para brasileiro, né? E o portfólio balanceado para europeus e americanos. Porque balanceado, né? Se a gente for do inglês o balance, ele tem 50% de ações, 50% de renda fixa. O nosso balanceado ele tem 30% de ações e quase 50% de renda fixa. Então, se a gente olhar aqui, voltando para o exemplo, que é um exemplo teórico, um caixa, 10%. Por que um caixa de 10%? Porque sempre existem oportunidades de curto prazo. Tá? Sempre a gente consegue observar algumas variações de mercado que criam oportunidades para a gente fazer alocações com um holding period de mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, um mês. Tá? Então, o pior que pode acontecer é a gente estar 100% alocado, ver uma oportunidade passando na nossa frente e não conseguir aproveitá-la. Então, a gente sempre tenta deixar 10% de caixa. Tá? Depois, a parte de renda fixa. Tem uma parte que é de bonds mais curtos, né? Então bonds que fazem um papel ali de cash plus, que são algo mais seguros. Tem a parte de investment grade, que são aquelas dívidas de empresas que têm um risco de crédito menor. Então, com risco de crédito menor, tem um retorno menor também, mas uma volatilidade menor. Depois tem a classe de high yield, que são aquelas empresas que não têm esse grau de investimento, que são empresas que são mais alavancadas, são empresas que têm um fluxo de caixa mais restrito, mas que pagam uma taxa de retorno um pouco maior. E depois os bonds que são de emerging market, né, que por definição a maioria dos mercados emergentes eles não têm o selo de investment grade, inclusive nesse ano vários países de mercados emergentes perderam o selo de investment grade. Então, essa parte de renda fixa representam 48%. Isso já dá 60%. Depois a parte de ações. A gente costuma aqui fazer uma divisão entre o modelo de investimento clássico, né, em ações, e o modelo que a gente acha que é mais uma tendência para o futuro. Tá? Então, qual é o modelo clássico? O modelo clássico tem aquelas estratégias core, né, e aquelas estratégias que são as satélites. Então, as estratégias core são, vamos ter uma parte em Estados Unidos, vamos ter uma parte em mercados emergentes, uma parte em Europa e por aí vai. As estratégias satélites são, tudo bem, mas mesmo Europa, a gente acredita, não agora, né, mas só um exemplo, a gente acredita no setor automobilístico da Alemanha. Então, a gente tem uma alocação core em Alemanha, depois tem uma alocação setorial ali em automobilístico da Alemanha. Essa é a linha tradicional. A gente pratica essa linha tradicional, então é 50% da nossa carteira de ações. Então, nesse caso aqui, a gente tinha 5% de ações dos Estados Unidos, 5% de ações da Europa e 5% de ações de emerging markets. O restante, a gente gosta de fazer alocações mais temáticas, tá? Por quê? Porque a gente acredita que, e principalmente voltados à tecnologia, tá? Porque a gente acredita que tecnologia, de fato, é o que vai aumentar a produtividade dos países e das empresas nos próximos anos. Aliás, já vem aumentando há quase 2 décadas, né? Se a gente pegar, por exemplo, e aqui a gente já falou das principais, as FANGs, né, as maiores empresas do mundo, essas empresas elas conseguem aumentar, e por que elas são tão grandes? Porque elas conseguem aumentar a produtividade delas mesmas, né? Então, a Amazon até está rolando um vídeo desse na internet nesses dias. A Amazon, desde ali do começo dos anos 2000, faziam aquela leitura, né,
do behavior dos seus usuários na internet. Então, o usuário ia lá e comprava um livro, o livro A, e aparecia depois vários outros livros que poderiam ser de interesse deles, né? Eles já usavam aquele que é chamado de Artificial Intelligence para fazer. Então, isso aumentava a produtividade deles. Mas essas empresas também, falando de Google, Facebook, elas aumentam a produtividade de outras empresas também, né? Então, sendo um pouco mais teórico, se a gente for pensar ali para a gente destrinchar um pouco o PIB, né? O PIB é a produção dos países, a gente tem uma forma, né? 3 fatores. O primeiro fator dele é o aumento do trabalho, né? O labor growth. Bom, a população mundial está crescendo, mas não está crescendo tanto quanto crescia nos anos na década, no último século. Então, não vai ter um crescimento muito maior vindo daí. Depois tem o capital deepening, né, que é o investimento de capital. Também, nos países desenvolvidos, o PIB cresce menos com o aumento de capital. Nos países, mercados emergentes, sim. E depois tem aumento de produtividade, né, que é isso que essas empresas de tecnologia oferecem para elas mesmas e para outras empresas. Por isso, nesse tema de Global Equity, a gente gosta de investir em alguns temas de tecnologia, como Artificial Intelligence, robótica, mobile payments e futuro sustentável, né? A gente está saindo de uma matriz energética mais de gás e óleo para algumas, e aí Tesla tá bem na frente, de uma produção, matriz energética mais de energia elétrica, de energia solar e por aí vai. Tá? E depois o último bucket que a gente tem são alguns investimentos alternativos, que são ou para a gente fazer o hedge de movimentos direcionais de mercado, né? Então renda fixa subindo, ou caindo, ações caindo, de a gente ter outros tipos de investimento que vão fazer o offset, né? Então, quando um cai, outro sobe, ou alguns investimentos alternativos para que não dependam desses movimentos direcionais. Então, se a gente olhar aqui a composição da carteira por região, o que a gente tinha, olhando um portfólio global sem falar de Brasil? 25% de Estados Unidos, que é quanto representa o PIB dos Estados Unidos no mundo, 5% de Europa, 28% de emergentes e 43% de diversificado. E aí, por último, aqui, até para a gente fazer um wrap-up, algumas perguntas, né? Várias delas a gente respondeu, mas até para a gente fazer um resumo. Qual que é o meu objetivo, né? O meu objetivo como investidor? Porque se o investidor ele quer algum retorno de curto prazo, né? Acho que talvez investir aqui fora pode fazer sentido, mas existem diversas oportunidades para fazer day trade, swing trade no próprio Brasil, né? Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é me preparar para a aposentadoria. Meu objetivo é não perder o poder, eu não troquei, não perder o meu poder de compra global. O meu objetivo é fazer uma sucessão. Qual que é? Depois, qual a melhor alternativa? A melhor alternativa é eu seguir, abrir uma conta fora, é eu comprar um ETF no Brasil, é eu fazer um COI, comprar um fundo de investimento? Quanta disposição, né? Quanta disposição que eu quero ter? Quais são meus custos? Olhar, quantas viagens internacionais eu faço fora? Eu tenho filhos que vão estudar fora, eu tenho filhos que estudam fora. E qual é o melhor momento, né? O melhor momento, o que a gente acredita é sempre fazer um pouco, aos poucos, né? Que na média você vai estar fazendo e cobrindo, né? Não perdendo seu poder de compra global. Com isso, Bruno, se a gente puder abrir para perguntas. Legal, obrigado, Vinícius. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não vi perguntas nem no chat, nem na função de perguntas e respostas. Mas a gente está aberto aí agora para responder. Se tiverem qualquer pergunta de mercado, vamos aproveitar que o Vinícius está aí. Não necessariamente precisa estar vinculado à apresentação, mas se tiverem alguma dúvida, ele está à disposição para responder.
Ele adora responder onde você acha que vai estar o dólar, ou é para comprar ou é para vender. Pode me perguntar que ele é muito bom para responder isso. Entendeu? Vamos lá. Fernando, qual o principal risco macroeconômico hoje? Estados Unidos versus China? Eleição americana ou emergentes? Boa pergunta. Bom, a eleição americana é um risco de fato. Isso vai acrescentar bastante volatilidade ali perto de setembro, até começo de agosto, porque, por enquanto, o cenário está muito certo, né? E que o mercado não gosta é de incerteza. Então, hoje, mesmo que o Biden esteja na frente das pesquisas, não se pode cravar quem que vai vencer a eleição. Então, esse, de fato, vai contribuir para aumentar a volatilidade nos mercados. Estados Unidos e China, a fase 1 do deal foi completada, então, nessa semana teve até um desentendimento sobre um membro da equipe do Trump disse que o deal estava encerrado, mas a fase 1 já foi concluída. Agora a questão da fase 2, de fato, não sei se ela vai ser feita. Tá? O que pode acontecer é o Trump ameaçar, como já fez esse ano, e falar que o vírus é tudo culpa da China e que eles devem pagar, e isso pode acrescentar também. Os emergentes estão lagging behind com o coronavírus. Né? Então, o Brasil é o principal deles, com a curva chegando num platô lá em cima e não caindo. Então, por isso que a gente vê que todos esses são riscos. Né? O que mais preocupa a gente é, de fato, a desconexão que a gente está tendo da economia real com os ativos de risco. Né? Mas essa é uma discussão à parte da liquidez que está tendo dos bancos centrais e os governos. Mas, de fato, todos esses indicadores, todos esses fatores, eles contribuem com a volatilidade do mercado. Tá? Depois a próxima aqui, da Bruna, sobre a questão de desvalorização de moeda. Parte da performance veio da desvalorização do real. Recebo muito dos meus clientes investir agora no exterior, não é especular a queda ainda maior do real. É um bom ponto esse aqui, Bruna, porque a gente fez essa análise do passado. Né? Então, quem investiu em dólar 10 anos atrás, teve quase 3 vezes o capital de volta. Isso não quer dizer que vai acontecer isso na frente, no futuro. Né? Mas, em contrapartida também, quem investiu R$100 lá no CDI também teve 2,5 vezes. Mas esse era um cenário com taxa Selic de 10%, né? 10, 14%. Agora a gente está com uma taxa Selic de 2%. Então, o risco, né, a diferença de taxa de juros hoje é muito mais baixa do que tinha antes. Né? Taxa de juros americana, 0%, taxa de juros brasileira, 2%, que é bem diferente do que se tinha antes. Taxa de juros brasileira, 14%, taxa de juros americana, 1%. Tá? Então, o que eu vejo é o contrário. Né? Antes, essa conta ficava quase parecida, mesmo que se investindo em dólar dava um retorno mais alto, porque a taxa Selic era alta. Né? Hoje não é mais. Tá? E, assim, pensando do ponto de vista mais estrutural, né? Todos aqueles investidores estrangeiros que faziam aquelas operações de carry trade, que é tomar empréstimo em moeda forte, que tem uma taxa de juros baixa, e depois investir no Brasil, que tinha um carry, né, que é considerado que era a taxa de juros alta, esses investidores eles não fazem mais isso, né, porque a diferença de taxa de juros é muito baixa. Então, isso contribui negativamente para o real. Depois, o próprio Banco Central brasileiro, Paulo Guedes até falou isso, que pode começar uma política de quantitative easing, né, que é
emitir moeda e comprar ativos, até para estimular a economia, que é o que acontece na Europa, que é o que acontece nos Estados Unidos, isso vai ter uma maior oferta de reais no mercado e vai contribuir negativamente para o real também. Tá? Então, isso pressiona o real mais para cima. Então, são diferentes, fora o risco político que a gente tem, né? O risco político Bolsonaro, o risco político que a gente tinha antes de Bolsonaro, com a Câmara dos Deputados, o Senado e o STF, isso também adicionam um spread ali na moeda que faz a moeda ficar mais desvalorizada. Tá? Depois, Daniel, existe sempre opções de fazer hedge para quem deseja manter exposições aos riscos internacionais, mas com risco moeda protegido. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Ótimo, ótimo ponto, Daniel. Inclusive, o que a gente fez para alguns clientes nesse ano, né? Imagina que o cliente entende e fala, tudo bem, eu entendo agora a diversificação de risco, eu entendo que existem ativos lá fora ou estratégias, temas que não são possíveis de se investir no Brasil, mas eu tenho medo do câmbio, eu tenho medo que esse 5,30 ele volte para 4, que ele volte para 3,5. Então, existe uma alternativa aqui que dá para quando o investidor ele manda o dinheiro aqui para fora, a gente consegue fazer o hedge. Então, o investidor, quando ele manda o dinheiro aqui para fora, ele compra dólar, né? Ele vende real, compra dólar, e a gente consegue fazer a venda desse dólar futuro, que não tem custo, tá? E o cliente fica com uma carteira investido em produtos em dólar, mas a exposição dele da moeda fica redeada. Tá? Então, mesmo que o dólar suba ou desça, o cliente sempre vai olhar em reais para a carteira. Vini, a gente tem algumas outras perguntas, foi só levantar a bola, o pessoal está querendo saber de câmbio. Acho que você respondeu um pouco aí, mas é mais para dar um pano de fundo. A gente sabe que é sempre um tiro no escuro falar de câmbio, mas é mais falando do cenário atual, o que esperar e o que a gente está vendo para o futuro. Tá, então vamos lá. Pergunta do Olavo. Tem do Plauto, do Olavo, mas todas são para querendo saber, também do Enzo, é mais para querendo saber sobre o câmbio. Né? Tá. Vamos lá. Então vou ler todas e respondo tudo de uma vez. Uma pergunta que os clientes sempre fazem no Brasil. Qual a tendência do dólar no Brasil para o final do ano e uma média para 2021? Excelente. Cemitério de economistas. Vamos falar disso, Plauto? Próximo, Olavo. Bom dia. Vi que o valor do dólar caiu um pouco em relação ao real. Sim. Vocês enxergam uma subida ou caída do dólar nos próximos tempos? E é o dólar que vem se valorizando ou o real que perdeu valor? Como vê as medidas do Paulo Guedes e do Bacen nessa crise? Segundo as análises da Safenco, qual a expectativa ou tendência do dólar nos próximos 6 meses? Legal, obrigado pelas perguntas. O que aconteceu nessa crise do coronavírus é que, de fato, o dólar sozinho se valorizou no mundo inteiro. Tá? Então, praticamente todas as moedas se desvalorizaram contra o dólar, com exceção do ien japonês e do franco suíço, que também são consideradas como safe haven, né? Moedas que os investidores correm para comprar em cenários de turbulência. Então, de fato, o dólar se valorizou bastante. Tá? Lembra que o real, ele bateu se eu não me engano, faz 1 mês e meio, quase 6, né? 5,97. Por quê? Porque, bom, o real já estava, o dólar já estava valorizado, mas também no Brasil tinha um acréscimo de spread ali, que era o risco político. E ele começou a cair, e até foi uma coincidência, ele começou a cair no dia que o Bolsonaro fez aquela reunião com os governadores, aquele acordo com os governadores, se aproximou mais do Centrão e teve uma diminuição do risco político, e aí a cotação começou a cair. Concomitantemente, o dólar com os mercados, né,
precificando e olhando um horizonte mais azul, isso faz um mês e meio, o dólar moeda sozinha começou a se desvalorizar ante todas as outras, tá? Então foram dois incidentes ali, menor risco político no Brasil e o dólar ficando menos valorizado. Por quê? Porque os investidores saíram desse ativo, né, o dólar, de comprar treasuries, para buscar outros investimentos mais de risco. E para isso venderam dólar e isso ocasionou com a apreciação do real, tá? E aí depende, né? O que a gente olha para frente? Bom, a gente tem alguns eventos que vão adicionar volatilidade no mercado, né? Como a gente falou. Então, tem a eleição, tem possíveis desdobramentos, né? Ameaças dos Estados Unidos contra a China. Os Estados Unidos já ameaçaram colocar tariffs, né? Que são os impostos em produtos europeus. Então, isso pode fazer com que, nesse cenário de turbulência, o dólar sozinho se aprecie. E, do lado do Brasil, depende dos riscos políticos, né? Que isso não dá para prever, né? Então, acontecem algumas brigas ou outro ministro importante sai, isso só serve para desvalorizar o real. A gente tem expectativas de diversos bancos, alguns falam que é para 6, agora os bancos estão atualizando e falam que é o 5. O que a gente acredita é que o 4, que era no ano passado, então tinha aquela banda que o dólar ficava tradando de 3,80 até 4, depois uma parte do ano de 4 até 4,20, agora é o 5. Tá? Vini, tem uma pergunta aqui que até antecipa um pouco do que a gente conversou no nosso podcast, tá? Como os investidores estão olhando para o Brasil, eles estão confortáveis, tendo visto os wealth managers e a preocupação que todos têm, não é só com o Brasil, né, mas o mundo tem com a Amazônia, levando em conta áreas de pesquisa e desenvolvimento. Acho que é uma visão mais não só de Brasil, mas também de emergentes, né? A gente viu as moedas desvalorizarem, então, como é que a gente está olhando isso? Legal. Bom, querendo ou não, o principal, a imagem do país, a principal imagem do país vem do seu presidente, né? E a imagem do Bolsonaro aqui, ela não é muito boa daqui fora, principalmente na França, né? Bom, rebateu os comentários que foram feitos pelo Macron, quando ele falou da Alemanha, falou que a esposa dele era em XPTO, que o Paulo Guedes também concordou. Então, nesse momento da Amazônia, que o mundo inteiro abriu os olhos do que está acontecendo com a Amazônia, ao invés de ele pacificar as coisas, ele agiu do jeito dele, né? Que é um jeito combativo de falar, bom, vocês desmataram tudo, ficam vocês na sua e a gente continua, a Amazônia é nossa. Tá? Então, a visão dos estrangeiros é ruim para com ele. Tá? Agora, menos daqueles assuntos que giravam perto da eleição, que é machista, que ele é preconceituoso, etc. e tal, mas mais do que ele é um estúpido, é isso que, em geral, o pessoal acredita aqui fora. Tá? Falando em pesquisa e desenvolvimento, existem muito menos do que no mundo inteiro, né? Então, a gente vê que para o coronavírus, e tem surgido, né? Acho que eu vi uma notícia esses dias que estão construindo um laboratório para produzir a vacina que, quando ela estiver pronta. O Brasil tem ótimos profissionais, mas tem pouco investimento, esse é o problema do Brasil. Tá? E quando a gente fala de wealth management, e mesmo de investimentos, tá? O Brasil, querendo ou não, ele está no bucket de emerging markets. Então, não importa a situação, se a gente olhar para os investidores globais, o Brasil é só um desses países que está nessa categoria. Então, se é um cenário de risk-off, investidores naturalmente tiram dinheiro do Brasil porque tiram dinheiro de risco. Tá? Mas para ativos reais, falando de ativos reais, né? Então, principalmente mercado imobiliário, a gente passou por uma das maiores crises da história que a gente teve, né? Vindo ali de 2014 e tal, com recessão. E esses ativos reais tiveram uma depreciação do valor.
bem considerável. Depois, agora, a gente tem uma depreciação do real, bem considerável. E esses ativos reais podem estar bem atrativos para investidores aqui fora. Tá? E tem um outro ponto também. Como a diferença de taxa de juros do Brasil e aqui fora é baixa, para fazer o custo do hedge, aí ao contrário, né, que eu falei da pergunta do Daniel, o custo do hedge é muito barato. Né? Então, imagine um investidor, ele compra reais e investe no Brasil em projetos imobiliários, para ele fazer o hedge e não ficar no risco da moeda, ele vai pagar 2% ao ano. E olhando os investimentos no Brasil, se ele tiver uma tira ali de 15%, 16%, 20%, 30%, esses 2% não custam nada, né? Comparado com antes, né? Que o custo do hedge era a diferença entre 14% e 1%, era 13%. Então, existe essa diferença que facilita e pode ser, de fato, com as coisas melhorando, o Brasil pode atrair investimento de investidor externo, sim. Tá?